Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades, agradeço a Jesus, nosso irmão mais evoluído, pelos seus ensinamentos e pelos seus exemplos. Agradeço também a todos vocês por estarem assistindo os meus vídeos aqui em meu canal do YouTube ou em minha página do Facebook. Peço a vocês que, se puderem, façam comentários, deixem um like, se for o caso. Podem também sugerir temas e se inscreverem em meu canal. Já são quase 700 inscritos e já passamos de 400 vídeos postados. O de hoje, o título está aí: O Trabalhador Sem Responsabilidade. Trouxe aqui uma série de orientações, de ensinamentos de diversos espíritos. Começamos com Paulo. Em uma carta dirigida aos Filipenses, ele disse assim: guardai-vos dos maus obreiros. O Espírito Emmanuel, no livro Renúncia, ele nos diz o seguinte, que o trabalhador possui o tesouro da paz de cada dia. O ocioso encontra em cada noite o padecimento da insatisfação. Paulo de Tarso recomenda com razão e cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros, do mau trabalhador. Porque em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero, ele necessita preservar-se contra o veneno que procede daquele trabalhador maledicente, preguiçoso, que atrapalha quase sempre o bom andamento do trabalho que se esteja fazendo. Ainda no livro Renúncia, o Emmanuel nos diz que o trabalhador vive na claridade da esperança, o ocioso na ambição da tormenta. Porque aquele que não trabalha também quer ter aquilo que quem trabalha tem. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são definidas, os maus obreiros procuram o repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Quer dizer, eu não faço por não ter vontade de fazer, ou por ser preguiçoso, gostar do ócio, mas eu não quero ficar sozinho nisso. Eu quero ter companhia. Por isso eu acabo falando para as outras pessoas também, não, vamos deixar para outro dia a conclusão desse trabalho, ou coisas assim. No livro Paulo e Estevão, esse livro é do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Ele diz assim: onde há trabalho, existe riqueza. E onde há cooperação, existe paz. Então, trabalho está ligado à riqueza, a progresso, a desenvolvimento, está ligado à cooperação e, como consequência de tudo isso, a paz também. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, muitas pessoas entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Então, não é tão raro assim você observar em determinados lugares de trabalho profissional, aquele que trabalha muito, nem sempre ele é visto assim, vamos dizer, com bons olhos, porque ele está trabalhando da maneira como todos deviam trabalhar. Mas se ele tem um ou dois colegas que não querem trabalhar da mesma forma, ele é criticado por estar trabalhando, ou seja, por estar cumprindo com o seu dever. Ainda o Emmanuel, em mais um outro livro, esse Vinha de Luz, Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Compreensão não se improvisa, é obra do tempo. Compreensão é obra do tempo, é obra da colaboração, é da harmonia. Então, o que nós temos? Que, na realidade, é necessário que nós, através do trabalho, a gente contribua para o progresso da sociedade e, ao mesmo tempo, para o nosso progresso, não só intelectual, mas também moral. Estimam
aqueles que não gostam de trabalhar, eles estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Nós temos muito disso, ainda, em nosso planeta de provas e expiações. Fala-se muito mais em direitos do que em deveres. O espírito André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz o seguinte, que a inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. Olha que comparação que ele faz. Um coágulo sanguíneo no corpo físico, corpo que é o nosso veículo de progresso, ele pode causar a morte, se não for acudido a tempo. Então ele diz que a inércia, ou seja, a falta do trabalho, opera a coagulação de nossas forças mentais. Então, sem o trabalho, as minhas forças mentais, ou seja, o meu desenvolvimento intelectual e moral, eles correm grandes riscos. O mais grave deles é que vai me fazer perder tempo, quando eu poderia usar o tempo e utilizar o tempo em meu proveito, para me tornar um espírito melhor. No livro Falando a Terra, também psicografia do Chico Xavier, o espírito Isabel de Castro diz que o tempo é o rio da vida, cujas águas nos devolvem o que lhe atiramos. Por isso que anteriormente, o André Luiz nos fala de sermos operadores fiéis do trabalho, para que nós, então, com o trabalho, nos tornemos criaturas melhores. Ouvem as palavras alheias com atenção, aqueles que são maus trabalhadores, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Os maus trabalhadores chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores os que são eficientes ou compreensivos. Mais ainda, os maus trabalhadores destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares, ou seja, exceto aqueles que são os que ele mesmo tem. O Emmanuel, no livro O Pão Nosso, vai nos dizer que a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relação entre as almas. E o lugar de trabalho é como se fosse um templo extraordinário que temos, templo mesmo, para que nós exercitemos a fraternidade, porque é cooperando entre si que os trabalhadores irão fazer a tarefa que lhes cabe mais rapidamente, de forma melhor também. Os maus trabalhadores alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Mais ainda, o mau trabalhador semeia a dúvida, a desconfiança, quando percebem que o êxito vem próximo. Ele não quer trabalhar, não gosta do trabalho, mas não quer que o outro trabalhe também. Vejam que coisa incrível, O que o egoísmo nos faz. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Ainda o Emmanuel nos ajudando com esse tema, muito complexo, muito difícil mesmo. No livro Vinha de Luz, também do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, ele diz que o discípulo do Evangelho usa o entendimento das Escrituras para atender a Deus e cumprir a divina bondade. E nós estamos aqui, reencarnados mais uma vez, a trabalho, tenhamos essa certeza. Os maus trabalhadores fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas,
para serem verdugos mais completos. Guardai-vos, portanto, dos maus obreiros, nos alerta Paulo de Tarso. O conselho do apóstolo aos gentios, Paulo de Tarso, permanece cheio de oportunidade e significação. O espírito André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier, em um outro livro extraordinário, chamado Ação e Reação, ele diz o seguinte: se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida, para que saibamos espiar e solver, restaurar e ressarcir. Ou seja, precisamos estar sempre atentos àquilo que nós estamos fazendo com a nossa presente reencarnação, que é mais uma bendita oportunidade que Deus nos dá para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E encerramos com o Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, nesse portentoso livro chamado Paulo e Estevão, em que o Emmanuel diz que o serviço do bem é a muralha defensiva contra todas as tentações. Serviço no bem, trabalho. Trabalhar significa progredir. Progredir é o objetivo da vida. Deus nos criou para que a gente progrida, mas a gente só consegue progredir trabalhando. Por isso que o título desse nosso vídeo é O Trabalhador Sem Responsabilidade. E este certamente irá arrepender-se sobremaneira por não ter tido a responsabilidade no trabalho que lhe competia realizar. Vai ter que fazê-lo novamente, porque Deus é misericordioso. Vai lhe dar outra oportunidade, que provavelmente virão com maiores dificuldades. Era isso, amigos e amigas, para este vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.